Bom dia a todos. A nossa aula hoje, a nossa terceira aula, ela vai falar sobre função contínua. Então nós vamos ver a definição de função contínua, verificar quando uma função é contínua, onde ela é descontínua, quais são os pontos de descontinuidade. Então isso aí vai fazer parte da nossa aula de hoje, tá bom? Muito bem. Dizemos que a aplicação, tá? Quando a gente está falando de aplicação, é sinônimo de função. Então, a função f de um domínio ômega. Então, aqui a gente está considerando esse ômega um subconjunto dos números reais. Então, esse aqui é o domínio da função. Tá? São os valores onde a função está definida. Né? Subconjunto de R chegando em R. Ela é contínua no ponto P se, primeiro, existe f de P. Ou seja, a função ela está definida no ponto P. Segundo, existe o limite de f de x quando x tende a P. E terceiro, o limite de f de x quando x tende a P coincide com o valor de f de P, da função no ponto P. Então, no final das contas, o que mais importante é essa terceira aqui. Porque para que a gente possa igualar isso daqui, né, f de x, o limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P, o f de P tem que existir e o limite tem que existir. Eu só posso comparar duas coisas que existem. Tá? Então, na verdade, eu tenho que me ligar nessa terceira aqui. O limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P. Ou seja, o limite da função quando x tende ao ponto P é igual à função aplicada no ponto P. A gente já estava vendo aqui, né, já fazia contas de limites com polinômio e era só substituir o valor da função no polinômio. Na verdade, a gente vê que a função é contínua quando ela satisfaz isso. Então, eu tenho que ter exatamente isso. Tá? Vamos ver aqui graficamente, por exemplo, eu tenho aqui essa função, está representada aqui por uma reta vermelha, e aí eu vou me aproximar do ponto P. Note que f de P é L. Né? Então, quando eu me aproximo tanto pela esquerda quanto pela direita, eu tenho que o meu valor da função se aproxima de L. Então, nós concluímos que o limite de f de x é igual a L, que ele está se aproximando aqui, que é igual a f de P. Isso implica que f é contínua em P. Vamos ver mais um exemplo aqui. Observe agora que o f de P ele não está aqui, né? Ele está aqui em cima. Tá? Quando eu me aproximo pela esquerda, está tendendo a L. Quando eu me aproximo pela direita, também está tendendo a L. Mas o f de P é um valor que está aqui fora. Então, olha o que acontece. O limite de f de x é L, que é diferente de f de P. Então, f não é contínua em P. A função apresentou um saltozinho aqui. Né? Então, ela não é contínua em P. Olha aqui agora. A função ela não está definida em P. P está aberto aqui e f de P não existe aqui, não está definido. Então, quando eu me aproximo de P, a função tende a L. Então, existe o limite, né? O limite de f de x quando x tende a P é L. Mas não existe o f de P. Isso quer dizer que a função não é contínua em P. Agora aqui, ó. Aqui o que vai acontecer? A função está definida em P aqui, bonitinho. F de P é aqui. Só que o limite L é que não vai existir. Ó, quando eu me aproximo pela esquerda, né? Dá um cara aqui embaixo. E quando eu me aproximo pela direita, vai dar um valor aqui em cima. Então, o limite de f de x quando x tende a P não existe. Né? A gente já viu que ó, o limite lateral à esquerda é diferente do limite lateral à direita, portanto, esse limite aqui não existe. E esse limite não existindo, claro, a função não vai ser contínua em P. Então, aqui são exemplos que nós estamos fazendo só graficamente. E aí, agora a gente vai começar a ver alguns exemplos reais mesmo, exemplos com funções. Tá? Bom, de uma maneira geral, nós dizemos que a função f do domínio ômega contido em R, ela é contínua, e aí a gente está dizendo contínua não só no ponto, mas a gente já fala que ela é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, se ela for contínua em todos os pontos do domínio, a gente diz apenas que ela é contínua. Então, aí vale para qualquer ponto. Olha só esse exemplo aqui. Ó.
limite de x menos 3 quando x tende a 4. Esse limite existe, né? É 1 e é igual a f de 4. Se eu substituir 4 aqui, dá 1. Outro aqui, ó, que é polinômio também. Então a gente já sabe que as funções polinomiais elas são contínuas, né? Então basta eu substituir o valor, aqui eu tenho o limite, tá? E é o valor da função no ponto, né? Então vale aqui para polinômio. Polinômio também é contínuo, então vai valer, ó, quando x tende a 1, dá 1, e o f de 1 é 1 também. Outro polinômio aqui, x tendendo a 0, né? Vai ser igual a f de 0, que é 3. Aí você pode perguntar, mas professor, só polinômio é função contínua? Não, aqui é só estou dando exemplo, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, a função seno de x. A função seno de x, quando x tende a p, é seno de p. Função seno, ela é toda contínua. Função cosseno, do mesmo jeito. Cosseno de x, quando x tende a p, também é igual a cosseno de p. Tá? A função a elevado a x. Então, claro, a função a elevado a x para a maior que 0 e menor que 1. Né? O a, um número real. Então, ela também é uma função contínua. Quando x tende a p, é a elevado a p. A função ln de x também. Tá? ln de x, quando x tende a p, né, vai ser igual a ln de p. É uma função contínua. A função tangente. Agora, a gente tem que observar o seguinte. A função tangente em si, ela não é toda contínua. Ela não é uma função contínua. Ela tem uns pontos de descontinuidade. Tá? Vou até mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Já deixei preparadinho aqui. Que é o seguinte. Ó, vou pegar aqui, vou exibir aqui a função tangente. Que é essa função aqui. Tá? Aqui é o gráfico da função tangente. E note que tem alguns pontos aqui, ó, que quando eu me aproximo pela direita vai para menos infinito, quando eu me aproximo pela esquerda vai para mais infinito. Eu vou colocar aqui uma reta, por exemplo, vamos olhar esse cara aqui, ó, é o π sobre 2, tá? Esse valor aqui é π sobre 2. E estou fazendo o k variar aqui, tá? Então estou fazendo, quando eu vario o k aqui, estou multiplicando mais, estou fazendo π sobre 2 mais kπ. E aí, quando eu faço isso, ó, por exemplo, eu ando aqui, 1, ó, ele já veio para o próximo ponto de descontinuidade. Eu ando para o 2 aqui, ele vai para o próximo ponto de descontinuidade. Então, o que a gente observa aqui nesses pontos de descontinuidade? Né? Quando eu me aproximo aqui pela esquerda, você percebe que vai para mais infinito. Quando eu me aproximo aqui pela direita, né, vai para menos infinito. Então, que pontos são esses? Aqui é π sobre 2, depois eu faço π mais π sobre 2, eu venho para esse outro ponto aqui, e assim por diante. Aqui para a esquerda também, se eu colocar k negativo, né, eu vou estar mostrando os pontos que estão para a esquerda. Tá? Então, fica claro aí esses pontos de descontinuidade da função. Então, se eu considero a função tangente, mas tirando esses pontos de descontinuidade, para todo p diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro, aí sim, essa função ela vai ser contínua, eu tirando esses pontos de descontinuidade. Então, a função tangente é contínua, tirando esses pontos aqui. Então, só vai ser descontínua nesses pontos. O resto, ela é contínua. Tá? De modo análogo, nós temos a cotangente de x. Só que a cotangente de x agora, ela vai ser descontínua nos pontos da forma π mais kπ, onde k pertence a z. Tá? Então, vou também mostrar o gráfico aqui no GeoGebra. Ó, eu tiro esse aqui agora, e tiro a função, e vou colocar a cotangente. Olha o gráfico da cotangente como é. E aí eu vou mostrar essas outras retas aqui, ó, que é π mais kπ. Tá? Então, quando é 0, aqui eu estou mostrando o π. Ó. Então, quando eu me aproximo pela esquerda, vai para mais infinito. E quando eu me aproximo pela direita, vai para menos infinito. Note que quando eu andar com k para 1, ó, ele vai para o próximo. Para 2, o próximo ponto de descontinuidade. Se eu vier para a esquerda aqui, estou mostrando todos os pontos
onde a função vai ser descontínua aqui, ó, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a função cotangente, tá? Ela possui os pontos de descontinuidade. E quais são esses pontos? São os pontos da forma k mais kπ, né? Então, vão ser esses pontos aí. Beleza. Outra função, a função cossecante. A função cossecante, ela tem um comportamento parecido com a da secante também, assim, parecido entre aspas, né? Os pontos de descontinuidade também vão ser da forma π mais kπ. Eu vou deixar as duas agora, vou mostrar as duas funções, tá? Vou colocar a cossecante aqui para a gente ver a diferença entre elas. Olha aqui a cossecante como é. Ela tem esse comportamento aqui, ó, da que está verde. Só que os pontos de descontinuidade, ó, vão ser os mesmos pontos da cotangente, certo? Então, ó, tenho esse cara aqui, ó. Vou ter também o próximo, esse aqui, ó. As duas são descontínuas nesse ponto. Menos infinito à esquerda, mais infinito à direita, né? Outro ponto aqui, e assim por diante, tá? Então, a gente consegue perceber aí essas coisas, né? Aqui eu tenho o cossecante, né? E eu vou mostrar o da secante também, ó. Quando eu mostro o da secante, ó, a secante ela tem um deslocamento aqui com relação à cossecante, né? E ó, aqui a tangente e a cotangente. Deixa eu deixar só a tangente e a cotangente agora. Olha aí como elas são. Aqui está em vermelho, aqui, essa cor avermelhada aqui é a cotangente. E essa outra aqui, verde, é a tangente. Então a gente consegue perceber aí que elas têm uma relação, né? Uma é 1 sobre a cotangente é 1 sobre a tangente, né? Bom, mas olha só. A gente percebe esses pontos de descontinuidade, a gente tem que considerar aí, para que a função seja contínua, a gente tira esses pontos, tá? Então, estou tirando esses pontos aqui da função. Mesma coisa secante, né, que eu mostrei para vocês, é π sobre 2 mais kπ, os pontos de descontinuidade dela. Beleza? Muito bem. Então, fiquem bastante atentos a essas funções trigonométricas aqui, tá? Tangente, cotangente, cossecante e secante, para esses pontos de descontinuidade aí, tá? As funções trigonométricas, de maneira especial, elas têm que ser tratadas com muito cuidado, tá? Para a gente não cometer nenhum absurdo aí na hora de fazer conta, considerar ponto de descontinuidade aí, e a gente vai ver que existe uma relação entre continuidade e derivabilidade, tá? E se ela não é contínua, ela não é derivável, tá? No ponto. Então, tem que ficar ligado nisso daí. Bom, vamos ver um exemplo aqui, que esse exemplo ele ajuda a gente a visualizar também graficamente quando um ponto não é um ponto de descontinuidade da função, tá? Então, observem aqui, ó, que eu tenho alguns pontos interessantes aqui, ó. Eu tenho pontos onde a função quebra, né? E eu tenho aqui tipo um salto aqui também, né? Porque quando eu tenho saltos assim, a gente sabe que o limite pode até existir, mas o valor da função nesse ponto é outro, porque ela dá um salto, né? Eu vou me aproximar desse ou desse, mas a função dá um salto. Bom, vamos primeiro analisar aqui o valor da função no ponto menos 2. O valor da função no ponto menos 2, eu vou riscar aqui assim, vai ser mais ou menos esse valor aqui, assim, bem, vai ser um valor para cá, assim, certo? Aqui é o valor da função no menos 2. Então, note que quando eu me aproximo do menos 2 pela esquerda, eu vou estar nessa função aqui, né? Eu vou ter que tocar lá onde está a função. Então, estou me aproximando pela esquerda. Então, vai dar um valor bem aqui, tá? Que vai ser um L1, né? Um valor L1. Quando eu me aproximo pela direita, eu vou ter que vir aqui para baixo, para tocar na função, certo? Então, eu vou descer aqui e vou tocar para cá, ó. Eu vou ter um valor L2. Então, o que acontece aqui, ó?
De cara, eu já tenho que o limite não existe quando x tende a menos 2, certo? Eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a menos 2, isso daqui não existe. Porque eu me aproximei pela esquerda, deu um valor, me aproximei pela direita, deu outro valor. Então já era, a função não é contínua nesse ponto, tá? Tudo bem? Qualquer outro ponto aqui, ó, se a gente for observar, a função ela é contínua aqui, porque o valor da função e o valor do limite vão coincidir. Por exemplo, vou pegar o zero bem aqui, tá? Só para verificar aqui um ponto interessante aqui, que ela é contínua. Ó, quando eu me aproximo pela direita, aqui vai dar zero. Quando eu me aproximo pela esquerda, também dá zero o limite. E o valor da função no ponto também é zero. Então, ela é contínua aqui, tá? Vamos olhar esse outro ponto aqui, o ponto 2. Vai acontecer o quê? F da função vai ser esse valor aqui embaixo, que parece que é o L2. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Mas, o que que acontece? Quando eu me aproximo pela esquerda da função aqui, ó, eu vou ter que tocar aqui, nesse ponto aqui, do gráfico da função. E aí eu vou ter um limite para cá, assim. Tá certo? Limite lateral à esquerda. Já o limite lateral à direita vai ser para cá. Tá? Vai bater lá perto do L2 aqui. Então, como o limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda, eu tenho o quê? Eu tenho que o limite não existe, tá certo? Então, também aqui, ó, o limite da função f de x, quando x tende a 2 agora, esse limite aqui também não existe, beleza? Vamos analisar o 4 aqui. Quando eu me aproximo pela direita, vai para mais infinito. Quando eu me aproximo pela esquerda, desculpa, pela esquerda aqui, né? Quando eu me aproximo pela esquerda, está tendendo a mais infinito. Quando tendo pela direita, está indo para mais infinito também. Então, esse limite aqui, ó, está indo para mais infinito, certo? Então, eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a 4, ele é igual a mais infinito. E quem é o f de 4? F de 4 não existe, certo? Então, aí nesse caso a função não vai ser contínua também, tá? Analogamente, aqui, ó, o limite quando x tende a 6 também não vai existir, porque, ó, venho pela esquerda, vai dar um valor para cá, vou pela direita, vai dar um valor para lá, para cima, né? Então, esse limite quando x tende a 6, também não existe, tá? Esse limite não existe, beleza? E, finalmente, aqui no 8, eu tenho que a função não está definida no 8, né? Quem é o f de 8? F de 8 também não existe, ele não está definido. E sobrou o ponto 4 aqui, que eu deixei por último, porque é uma situação bem especial. Olha só. Aparentemente aqui, o ponto 4 ele está no domínio, né? Só que assim, ó, não existe aproximação pela esquerda do 4. Por quê? Porque o 4, né, ele é o cara que está no o valor que está no intervalo inferior aqui, ó, 4 fechado aqui. Então, não consigo fazer o limite do lateral à esquerda do 4, mas não tem problema, tá? Essa função aqui, ó, ela está definida do 4 até o 8 aberto. Ela está assim, ó, o intervalo do domínio dela, tá? Então, como eu não consigo me aproximar pela esquerda do 4, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que o limite de f de x, né, quando x tende a menos 4, aqui é menos 4, tá? Desculpa. Estou falando 4, mas é menos 4. Quando eu me aproximo do menos 4 pela esquerda, eu não consigo. Mas eu só consigo me aproximar pela direita, não tem jeito. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 4, é igual a esse valorzinho aqui, tá? Ele vai ser esse valor aqui, ó, que eu vou chamar de L4 aqui, tá? É esse L4 aqui. E o valor da função, né?
Na verdade, eu vou colocar f de 4 aqui, tá? Vou apagar aqui. Vou colocar f de 4, que é o mesmo valor que a função assume em 4, certo? Então, vou colocar aqui o f de 4. Desculpa, de menos 4. Não sei por que eu estou falando 4, caramba. F de menos 4. Deixa eu arrumar aqui. Estou com 4 na cabeça aqui. F de menos 4, tá? Ficou aí, ó. O f de menos 4. Então, olha só. Desses pontos todos aí que a gente mostrou, ela não é contínua, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Não contínua. Quais são os pontos que ela não é contínua? Ela não é contínua no menos 2, não é contínua no 2, não é contínua no 4, não é contínua no 6 e não é contínua no 8, tá? E aqui onde ela é contínua, em todos os outros pontos, ela é contínua no 4, tá? Desculpa, é menos 4, né? Ela é contínua no menos 4, tá? Observe que no 4 ela não é contínua, tá? No 4 aconteceu esse lance aqui, ó, dela ir para mais infinito, né? E o f de 4 não está definido, né? Beleza? Agora, ela é contínua no 4 e ela é contínua em todos os outros pontos, tá? Então, vou colocar assim, ó. Eu vou chamar esse conjunto aqui, eu vou chamar de azão, tá? Então, ela é contínua. Eu posso resumir aqui os pontos de continuidade dela. Vai ser o intervalo todinho, que é o menos 4 até 8 aberto, tá? Opa. Menos esse conjunto A aí, onde ela não é contínua, tá bom? Então, nós temos aí os pontos de continuidade dela e os pontos de descontinuidade. Beleza? É isso aí, tá? Se tiver alguma dúvida, fale aí agora que a gente... Professor... Pode falar. Por que ela é contínua em menos 4? Não entendi. Ó, o que tem que acontecer para ela ser contínua? O limite de f de x, quando x tende a menos 4, tem que ser igual a f de menos 4, certo? Beleza? Sim. O que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu me aproximo do 4, ela tende a f de 4, a de menos 4, né? Me aproximo de menos 4, ela tende a f de menos 4. Aí você diz assim, mas eu me aproximo pela esquerda, o limite não existe, não tem problema, tá? Eu não consigo me aproximar pela esquerda porque a função foi definida assim. O extremo inferior do intervalo do domínio é o menos 4. Então, não consigo pegar um número menor que menos 4 para me aproximar aqui, tá? Não tem importância que esse limite lateral à esquerda não exista, certo? O limite, eu só consigo me aproximar pela direita. Então, não tem problema. O limite lateral à direita vai coincidir com o limite da função. Então, o limite lateral à esquerda, que é o limite da função, quando x tende a menos 4, é igual a f de menos 4. Aconteceu isso, a função é contínua no ponto, tá? Tá. Fechou? Sim. Beleza. Mais alguma? Jóia. Vamos analisar isso aqui, ó. Determine L para que a função abaixo seja contínua no ponto P igual a 0. Eu vou pegar e resolver esse problema lá no nosso quadro branco, tá? Vamos ver se eu consegui aqui. Beleza. Então, a função é essa daqui, ó. Ela é definida por partes. Ela é cosseno de x se x é menor que 0, L se x é igual a 0 e 1 menos x ao quadrado se x é maior que 0. Então, perceba aqui que eu tenho uma situação assim, ó. Se eu pego aqui a reta,
e o ponto que eu quero analisar é o ponto 0. Quando eu me aproximo pela esquerda e quando eu me aproximo pela direita, eu tenho duas funções. Quando eu me aproximo pela esquerda, aqui, eu tenho a função cosseno, certo? Então, pela esquerda aqui é a função cosseno de x. E pela direita do zero é a função 1 menos x ao quadrado. Tenho aqui, ó, 1 menos x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite lateral à esquerda, calcular o limite lateral à direita, ver se eles são iguais. Se eles forem iguais, eu tenho chance da minha função ser contínua, mas isso aí é o valor L. Então, se eles forem iguais, o L tem que ser o valor que deu aqui no limite lateral à direita e no limite lateral à esquerda, tá claro? Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, vou calcular o limite lateral à esquerda da função, quando x tende a zero, pela esquerda de f de x. Beleza? Isso daqui é igual ao quê? Ao limite, quando x tende a zero pela esquerda. F de x aqui agora, quem é a função quando eu estou me aproximando pela esquerda? É a função cosseno. Então, coloco aqui, cosseno de x. Nós já vimos que a função cosseno é uma função contínua. Então, como x está tendendo a zero pela esquerda, mas está tendendo a zero, isso daqui vai ser igual a cosseno de zero. E cosseno de zero é 1. Beleza? Vou agora calcular o limite lateral à esquerda da função, indo para zero à direita, que diga. Tá? Limite de f de x quando x tende a zero pela direita. O que vai ser isso? X está tendendo a zero pela direita, então é qual? O x é maior que zero, então vai ser a função 1 menos x ao quadrado. Então isso daqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 menos x ao quadrado. E isso é um polinômio, né? Então é uma função contínua, o x está tendendo a zero pela direita, então eu posso substituir o zero aqui, vai ser 1 menos 0, que é 1. Né? Isso daqui vai ser 1 menos 0 ao quadrado, que é igual a 1. Opa! O limite lateral à direita coincidiu com o limite lateral à esquerda. Então essas duas coisas aqui vão implicar que o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a 1. Certo? Agora está tendendo a zero mesmo, não mais limites laterais, é o limite mesmo. Porque eu calculei o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita, ambos deram 1. Então, o limite da função, quando x tende a zero, é 1. Então, para a função ser contínua, qual que deve ser o valor de L? O valor de L quando x é igual a zero tem que ser o quê? Tem que ser 1. Tem que ser o mesmo valor do limite para a função ser contínua. Portanto, L tem que ser igual a 1 para que f seja... Estou fazendo letra de forma e quero fazer letra cursiva aqui. Para que f seja contínua em x igual a zero. Pronto, é isso. Então, o que eu tenho que fazer? Calculo os limites laterais, vejo se eles coincidem. Se eles coincidem, ótimo, porque aí o limite existe. O limite existindo, é só eu fazer o valor de L igual ao valor do limite. Caso esses limites laterais aqui dessem diferentes, não tinha jeito, a função não seria contínua no ponto. Por quê? Porque o limite não existiria. Sendo assim, a função não é contínua. Beleza? Ficou claro esse exemplo, moçada? Bom, esse tipo de exemplo ele é clássico. Ele geralmente consta nas avaliações que a gente faz, tá? E aí vocês têm que treinar bastante esse tipo de exemplo aí, vai estar na lista de exercício para vocês fazerem, tá? Então não tem jeito, é muito simples resolver. Calcula os limites laterais do ponto, à direita e à esquerda, os limites coincidindo, é o valor do L que você vai ter, tá? Só isso. Bom, propriedades operatórias do limite. Então, suponha que existam os limites. Eu tenho o limite de f de x, quando x tende a p, e o limite de g de x, quando x tende a p. E lambda e beta, números reais. Então, vale o seguinte, ó.
eu tenho f de x mais ou menos g de x. O limite quando x tende a p é o limite da soma deles. É o limite de f de x mais o limite de g de x. Então, o limite da soma de funções é a soma dos limites. Tá? Mesma coisa quando eu tenho um número vezes a função. É o número vezes o limite da função, quando x tende a p. Tá? Assim, a gente não vai estar demonstrando isso, tá? Você vai ter que... Como é que seria a demonstração, né, disso? Você teria que jogar na definição de limite, tá? E aí, mas é simples, não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Mas foge assim um pouquinho do objetivo aqui. O objetivo não é a gente aprender a fazer as demonstrações, é a gente utilizar essas propriedades do limite, tá? O limite do produto também é o produto dos limites, né? Se eu tenho o limite quando x tende a p de f de x vezes g de x, isso vai ser o limite quando x tende a p de f de x vezes o limite de g de x quando x tende a p, tá? Do quociente, idem, tá? O limite do quociente é o quociente dos limites. Detalhe é que essa função aqui, ó, esse limite não pode ser zero, tá? Porque senão vai dar uma indefinição, né? Então, sempre que esse limite aqui do denominador da função g de x quando x tende a p for diferente de zero, tá? E aí a gente tem o resultado, beleza? Bom, limite da função composta. Quando eu tenho aqui ó, uma função f de a contida em R e uma função g de b contida em R, duas funções tais que a imagem da f está contida em b. Por que isso? Porque eu quero fazer a composição, tá, de g de f. Então a imagem de f tem que estar contida aqui em b, tá? A imagem, né, quando chegar aqui, ó, tem que estar contida em b para que seja possível fazer a composição, tá certo? Então é só essa exigência aí. Nós estamos supondo que o limite de f de x quando x tende a p é L e que a função g é contínua no domínio B. Então, se é satisfeito isso daí, nós podemos fazer o seguinte, ó. O limite quando x tende a p de g de f de x, observe que aqui é uma composição de funções, tá? Isso daqui vai ser igual a g aplicado no limite de f de x quando x tende a p. Então, esse limite aqui, ó, quando eu estou na composição, eu posso pegar o limite, aplicar g e calcular o limite aqui nessa interna aqui, na f, tá? O limite da f. Então, eu posso fazer g do limite da f. E isso daqui vai ser igual a g de L, visto que L é o limite dessa função aqui, né? Quando x tende a p. Então, fica sendo calculado o g de L. Basta calcular o limite e depois aplicar a função. Tá? Então, eu posso aplicar o limite na função interna aqui, ó, da composição e calcular g em cima desse valor. Só isso. Tá? Claro, isso daqui também é demonstrável, né? Usa a definição de limite, usa a definição de função composta, mas também foge um pouco do escopo do nosso curso. Tá? Basta que você lembre dessa propriedade e utilize de maneira correta. Beleza? Bom, corolário é uma consequência aí desse teorema aí, tá? Se o limite da função f de x quando x tende a p existe, então o limite quando x tende a p de f de x elevado a n, observe agora que eu estou com uma função elevada a n, certo? É uma composição. É a composição da função f de x com a função g de x, que é a g de x, né? Ela seria definida assim, ó, g de x é igual a x elevado a n, né? Por isso que é um corolário, é uma consequência lá. Então, essa aqui é a minha função g de x. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ter que vai ser o limite entra aqui na função interna. Então, fica limite de f de x quando x tende a n. Desculpa, tende a p de f de x elevado a n. Tá? Isso para qualquer n pertencente aos inteiros, aos naturais sem o zero. Tá? Então, aqui nesse caso, é só substituir o valor desse limite e elevar a n. Acabou a história. Tá? Uma outra função. Então, aqui são vários exemplos de funções. Tá? Agora, nesse caso aqui, a minha função g de x é a raiz enésima. Né? Ó, g de x é igual a raiz enésima
de x, e aí quando eu faço a composição, vai ficar a raiz enésima de f de x. Então a mesma coisa, o limite pode ser calculado aqui na função f, e aí você tem o resultado, tá? Claro, quando n é par, nós temos problema com o número negativo aqui dentro, né? Então, quando n é par, nós estamos supondo sempre f de x, esse limite, né, de x tendendo a p de f de x maior que zero, tá? Quando o limite for negativo aí, e a potência, o radical aqui for par, né? Aí a gente vai ter problema, não dá para resolver, tá? Mas quando for o limite aqui for positivo, com o número par aqui, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Outros resultados aqui também. Quando eu tiver um número elevado a uma função, então vai ser o número elevado ao limite da função, sem problema nenhum, tá? Só usando a composição. A função logarítmica também, né? ln de f de x, eu passo o limite aqui para dentro, tá? Agora aqui também, como a função logarítmica tem problema no domínio, né? Esse limite também tem que ser maior que zero, tá? Então, eu só tenho que tomar esses cuidados onde a função é bem definida, tá? Nesse caso aqui, o limite de f de x quando x tende a p também tem que ser maior que zero, senão dá problema na função ln. Olha aqui esse exemplo, ó. Determine caso exista os limites abaixo. Então vamos aqui nessa primeira. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá? Faz aí rapidinho e joga aqui no chat, ou então abre o microfone e fala aí quanto é que dá. Vamos lá. Vou dar um minutinho aí para vocês. Beleza, todo mundo tá resolvendo certinho aqui. Então, só para ficar bem rigoroso aqui, ó, isso daqui vai ser igual ao limite. Na verdade, eu já vou aplicar direto aqui o resultado, né, lá do teorema. Então, vai ficar assim, ó, limite de 3x menos 4, quando x tende a 2, isso aqui elevado a 6. Então, isso daqui vai ser igual. Quando x tende a 2, eu vou ter 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Isso daqui vai dar 2 a sexta, que é igual a 64, certo? Então, a galera arrebentou aí. Beleza, parabéns, viu? Todo mundo que respondeu aí. Vamos pro próximo. Ah tá, aqui tá a solução, né? 2 a sexta que é 64. Beleza. Esse outro aqui. Idêntico, né? Isso daqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, de 3x ao quadrado menos 4x mais 2, né? Elevado a sexta. Note que quando for 1 aqui vai dar 3 menos 4 menos 1, menos 1 mais 2, 1. Isso daqui é igual a 1 a sexta, que é igual a 1. Então, resolvido aí a conta, certo? Esse outro aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada do limite, quando x tende a π, de seno de x mais 2x menos π. Tá? Isso daqui é o quê? Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada
do seno de π, porque aqui todas essas funções aqui são contínuas, né? Seno de π menos 2π, estou substituindo, tá? Menos π. Note, o seno de π é zero, tá? Então isso daqui é raiz de zero menos 2π. Aqui é mais, né? Desculpa. Aqui é mais. 2π menos π dá π, né? Então isso daqui deu raiz de π. Ok? Raiz de π. Então esse é o resultado aí da conta desse limite. Só fiz calcular aqui dentro, né? Lembrando que o valor do seno de π é zero, tá? Então ficou isso. Beleza? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá de boa? Vocês estão conseguindo assimilar direitinho aí? Ótimo. Bom, deixa eu ver aqui. Nós estamos com 27 pessoas participando aqui, na verdade 25, tá? Então a metade dos alunos só estão participando, né? Isso é preocupante. Na verdade, não são nem... Tem mais dois aqui que são orientando, estão... Na verdade só tem 23 aqui, menos da metade participando. Depois pode assistir o vídeo lá, né? Se quiser, tá? Muito bem. Aqui está a solução, né? Seno de π é zero, deu raiz de π. Olha esse outro aqui, ó. Esse daqui nós temos limite quando x tende a 2 de 3 elevado a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Então vamos lá. Olha só. Esse limite aqui ele vai ser igual ao seguinte, ó. Eu vou ter 3 elevado ao limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Lembra, eu tenho o número elevado a uma função. Então, é o número elevado ao limite da função, tá? Então, eu vou calcular só esse limite aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui e calcular esse limite, tá? Por fora. E depois eu substituo aqui dentro. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, ó. O limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Quando x tende... Esqueci de colocar o limite aqui. X tende a 2, né? Tá? X está tendendo a 2 aqui. Beleza. O que a gente observa aqui? A gente observa o seguinte. Essa função, ela não é contínua aqui no 2. Por quê? Porque dá zero aqui no denominador e a função não está definida aqui. Só que essa função, o gráfico dela, tá? Ou o comportamento dessa função, ele é parecido com o comportamento da função que eu posso simplificar. As funções são diferentes, tá? Mas o limite delas é o mesmo. Tudo bem? Eu vou até fazer o gráfico aqui no GeoGebra para vocês, tá? Dessas funções aí. Eu não vou mostrar essas outras aqui e vou mostrar o gráfico dessas funções aí, tá? Primeiro, o gráfico da função x ao quadrado, assim, ó. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Só para a gente entender que assim as funções não são as mesmas, mas os gráficos são, tá? Note que aqui o GeoGebra não quis nem saber do ponto 2, ó. Ele não mostrou a descontinuidade aqui no ponto 2. Ele fez só o gráfico da função, que é essa reta. Tá certo? É essa reta com um ponto aberto aqui, tá? Porque no ponto 2 ela não está definida. Se você colocar 2 aqui no x, dá zero no denominador. Mas o GeoGebra, infelizmente, ele tem esse probleminha que ele não trata as descontinuidades, tá? Ele não trata os pontos onde a função não está definida, algumas vezes, tá? Foi esse caso aqui, ó.
Ela não está definida aqui, ele tacou o pau, botou essa reta aqui. Só que o que acontece? Nós sabemos o seguinte, que essa função, né, esse x, se eu pego aqui, x ao quadrado menos 4 e x menos 2, eu posso reescrever da seguinte forma. Eu sei que essa parte aqui, ó, ela é x menos 2 que multiplica x mais 2, certo? E aqui eu tenho x menos 2. Como nós estamos fazendo x tender a 2 e o x ele é diferente de 2, na verdade, tá? Porque é o limite, né? Aqui, esse cara aqui, no limite, né, quando eu estou calculando limite, eu não tenho x igual a 2. Tá? O x é diferente de 2, ele se aproxima de 2. Ou pela direita ou pela esquerda. Então eu posso fazer o cancelamento desse cara com esse. E aí isso daqui dá x mais 2. Então eu vou usar esse artifício aqui, tá? Porque o gráfico não é a mesma função, tá? Torno a dizer, não é a mesma função, mas o comportamento delas é o mesmo. Então o comportamento do limite vai ser o mesmo, tá? Então eu pego e faço isso. Isso daqui é igual ao limite da função. Aí eu coloco x menos 2, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2. Tá? No limite é a mesma coisa, quando x tende a 2. Tudo bem? E aí o que eu faço? Faço cancelamento, né? Isso daqui vai ser igual ao limite da função x mais 2, quando x tende a 2. Tá? E isso daqui vai ser igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Beleza? Então, o limite dessa função aqui em cima deu 4. Ficou claro o comportamento desse limite aqui? Torno a frisar, não é a mesma função, tá? Não é a mesma função. Em termos de função, tá? Quando eu pego uma função f de R em R, tá? E eu pego a função que vai de x e leva em x mais 2, é uma função f, tá? Quando eu pego uma função g aqui, que eu vou pegar de R menos o número 2, tá? Eu estou tirando o 2 do domínio em R, né? E pego aqui que ela vai de x e vai levar em x ao quadrado mais 4, desculpa, x ao quadrado menos 4, né? X ao quadrado menos 4, que é a nossa função, dividido por x menos 2, tá? Os gráficos são muito semelhantes, mas não são iguais, e a função f, tá, é diferente da função g. Mas o comportamento delas nas proximidades do 2 é idêntico, tá? Quando eu me aproximo de 2 pela direita ou pela esquerda, elas têm o mesmo valor, tá? A f e a g. O comportamento é o mesmo. Então, nós usamos esse artifício aqui, tá? Usamos o artifício porque o comportamento delas na vizinhança do 2 é o mesmo. E aí eu posso fazer a igualdade dos limites, mas não a igualdade das funções, tá bom? Mas a gente usa esse artifício aí. Muito bem. Feito isso, eu tenho que esse valor aqui é 4, né? Então esse limite aqui, ó, ele vai ser igual a 3 elevado a 4, tá bom? Isso daqui, se não me falho aí as contas, vai dar 81, né? Opa, esse 8 aqui ficou meio babado. Tá? Então, 81 aqui. Tranquilo? Bom, e aí a gente calculou aí esse limite. Tranquilo? Bom, aqui tem a solução, tá? A gente vai calcular esse limite aí. Vai calcular o limite de x ao quadrado menos 4, x menos 2, né? Já calculamos, esse valor deu 4, então o resultado dá 81. Show de bola, né? Maravilha. Muito bem. Agora nós vamos considerar o seguinte, ó, uma função. Esse aqui é um limite que é chamado limite fundamental da trigonometria, tá? Nós temos aí uma função f de R em R, R asterisco R, tá? Porque ela não está definida no zero, né? Uma aplicação definida por f de x igual a seno de x sobre x, ok?
Então, esse limite aí, quando você verificar essa função, tá? O gráfico dela é algo assim, ó. Ela vem assim, tangenciando aqui, ela vai fazendo uma cobrinha aqui. Quando eu faço x tender a menos infinito, ela tende a zero. Quando eu faço x tender a mais infinito, ela tende a zero. Ela vai se aproximando, o tamanho dessa onda aqui vai diminuindo aqui, a crista da onda cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais próxima do zero quando ela vai para mais infinito. A mesma coisa acontece para cá. Mas aqui, perto da origem, tá? Ela vai lá, ela vai tender aqui ao valor 1. Tudo bem? Então, a esquerda, o limite à esquerda, quando o x tende a zero pela esquerda, vai para 1. E quando o x tende à direita, do zero também, tende a zero pela direita, ela também vai para 1. No entanto, ela não está definida no 1. Ela está em aberto. Por quê? Porque ela assumiria, né, no caso, ela assumiria o valor 1 quando o x fosse 0. Mas ela não está definida aqui no 0. Tá? Uma outra forma de visualizar também, né? Isso aqui foi o que eu acabei de falar. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. Tá? Isso daqui também é possível fazer uma demonstração lá com os épsilons e deltas, a definição lá de limite, mas também eu estou fugindo um pouquinho disso daí, que é para não ficar assustando vocês, tá? O que vai ser importante para a gente é o seguinte, você viu esse limite aqui, limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, você já pode afirmar que é igual a 1 e não tem problema nenhum. É o limite fundamental. Isso aqui é demonstrável e tal, e não queira nem saber de discutir com ninguém. Assume como verdade que o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é 1 e pronto. Tá feito o esquema, tá? Bom, e aí você pode conseguir resolver problemas desse tipo aqui, ó, tá? Aí você olhou aqui e falou, ops, espera lá, que aqui não é seno de x sobre x, aqui é seno de 3x sobre x. E aí você falou, opa, babou o negócio aqui, né? Como é que eu vou resolver aí essa parada? Então você para, respira um pouquinho, eu vou até tomar um golinho d'água aqui, peraí. Aí olha só, estava meio engasgado aqui. O que você vai fazer? Você percebe que aqui tem um 3 a mais aqui, né? Tem 3x. E aqui é só x. Opa, não dá certo. Eu só sei seno de x sobre x. Esse limite é igual a 1. Mas o que você faz? A gente faz o seguinte. Ó. Vou pegar esse limite e reescrevê-lo da seguinte forma. Isso aqui é igual limite. Aqui fica seno de 3x sobre... Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3x aqui. Esse daqui é igual a esse daqui. Só que, ó, como eu estou dividindo, eu coloquei um 3 a mais aqui, na verdade? Eu estou dividindo por 3. Então, para ficar a mesma coisa, eu vou colocar um 3 multiplicando aqui. Ficou 3 seno de 3x sobre 3x, quando x tende a 0. Beleza? E esse camarada aqui, ó, 3x, tá? Que é esse mesmo que está aqui, eu vou chamar de u. Então, note o seguinte, ó, eu estou dizendo que u é igual a 3x, tá? Então, quando x tende a 0, isso vai implicar o quê? Que u vai tender a quanto? Vai tender a 0 também. Porque, ó, se x tende a 0, 3 vezes alguma coisa está tendendo a 0, o u também vai tender a 0, tá? Então, eu posso reescrever esse limite aqui como sendo o limite agora, e não mais x, agora é u, que eu estou fazendo a mudança de variável aqui, u tende a 0, tá? Só ó, o x estava tendendo a 0, vai fazer com que u tenda a 0. E aqui vai ficar o quê? 3, que multiplica seno de u dividido por u. Ora, a gente já viu que um número, né, o limite aqui de um número vezes a função, isso daqui é a mesma coisa que o número vezes o limite da função. Seno de u dividido
Eita, peraí que eu apertei um botão sem querer aqui, ele pintou tudo aqui. Limite de seno de U sobre U quando U tende a zero. Ora, seno de U sobre U quando U tende a zero, seno de X sobre X quando X tende a zero, só está mudando o nome da variável, certo? É o mesmo limite, então esse limite aqui vai para quanto? Esse limite todinho aqui é 1, certo? Então 3 vezes 1, isso daqui vai dar 3. E aí, calculamos o limite aí, lindo e maravilhoso, certo? Esse é o resultado do limite. Beleza? Ficou claro aí, gente, essa substituição? Então, se você tiver algum limite desse tipo, você pode fazer a substituição da variável e aí você calcula o limite com essa nova variável. No caso, aí eu fiz a substituição para U. Tá? Peguei e chamei 3x de U. E deu tudo certo. Tá? Então, aqui está a solução. Chamei 3x de U. Quando o x tende a zero, U também tende a zero. Né? Esse limite vai para zero e deu 3. Tá? Olha esse outro aqui. Ó. Calcule seno de x sobre x menos π, quando x tende a π. Note que se eu for tentar substituir o π aqui embaixo, né? X por π, eu vou ter problema. Por quê? Porque vai zerar aqui. Então não dá para substituir. E também não dá para fazer o seno de x sobre x. Por quê? Porque aqui eu não tenho x, eu tenho x menos π. Certo? Então, qual é a ideia natural que surge na cabeça do cara que vai resolver isso? É pegar isso aqui que está no denominador e chamar de U. E aí fazer a substituição de variável. Note que se eu faço isso, eu estou dizendo que U é igual a x menos π. Né? Se U é igual a x menos π, quando eu faço x tender a zero, isso vai implicar que U tende a quanto? U vai tender a π. Beleza? E note também que eu vou ter que substituir bem aqui no lugar de x algo relacionado a U. Né? Então eu tiro a relação de x com U aqui. Ó. Isso aqui vai implicar que x vai ser igual a U mais π, certo? Então, onde tem x, eu vou substituir por U mais π. Tá? Note que quando eu fizer isso, bem aqui vai aparecer seno de U mais π. Então, olha só. Lembrar aqui a continha de seno de U mais π. Você lembra lá que tem uma relação trigonométrica, o seno da soma, né? Seno de U mais π. Isso daqui é igual a seno U cosseno π mais seno π cosseno U. Isso daqui é o resultado dessa conta aqui, tá? Só para lembrar vocês, beleza? Então, às vezes você diz, eu não estudei funções trigonométricas lá antes de entrar na faculdade. Corre atrás, tá? Lá na nossa página lá do Colab Web tem lá um pré-cálculo que tem bastante coisa lá de funções trigonométricas. E aí você pode revisar aí essas propriedades, tá? Beleza. Vou usar esse fato aqui, tá? Vou usar esse fato na resolução. Então, olha só. Esse limite, então, ó, esse limite aí que eu tenho para calcular, limite de seno de x sobre x menos π, quando x tende a π, vai ser igual. Eu vou substituir já por U, ó, vai ser o limite quando U tende a quanto? U tende... Olha, eu errei aqui, tá? O x não está tendendo a zero, o x está tendendo a π. Deixa eu corrigir aqui. O x está tendendo a π, tá? Então, o U não vai tender a π, né? Ó, x está tendendo a π. Então, quer dizer o quê? Que eu vou ter π menos zero. Então, o U está tendendo a zero, tá? Então, só corrigindo aqui, pessoal, por favor. Errei mesmo aqui porque eu não olhei para cá, né? Eu coloquei já que x estava tendendo a zero, mas x está tendendo a π, tá? Então, U vai tender a zero. Então, vamos corrigindo aqui, ó. X está tendendo a π, U vai tender a zero, tá? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar seno
de x menos π, que é desculpa, u menos π, né? Que aqui eu estou substituindo o x, ó. Qual é o valor do x aqui, ó? Quando eu fiz a substituição do u, né? O x é u mais π. Então aqui vai ficar u mais π. E aqui embaixo vai ficar o quê? U, que eu chamei isso aqui de u. Beleza? Bom, isso daqui, seno de u mais π, eu já sei que é isso. Então vamos fazer a conta aqui. Isso daqui vai ser o limite. Ficar um numerador bem grande aqui. Seno de u cosseno π mais seno π cosseno u dividido por u. Isso quando u tende a zero. Tá? Bom, lembrando aqui a função trigonométrica, seno e cosseno, tá? Eu estou bem aqui no π, né? Π está bem aqui, esse ponto aqui. Quando eu olho para o cosseno, né? E o cosseno é aqui na horizontal, o cosseno aqui de π é menos 1. Tá? Então esse cosseno, esse valor do cosseno aqui é menos 1. E o valor do seno de π, né? O seno, eu tenho que olhar no eixo vertical aqui, né? O seno de π é 0. Esse cara aqui é 0. Tá? Então aqui é menos 1 e aqui é 0. Então, essa parte aqui, ó, seno de u vezes menos 1, vai dar menos seno de u. Então eu vou ter aqui limite, quando u tende a 0, de menos seno de u sobre u, tá? E essa parte aqui, ó, vai sumir. Então eu vou ter só menos seno de u dividido por u, tá? E esse menos aqui, a gente já viu que a constante ela pode sair do limite, né? Então fica menos limite de seno de u sobre u quando u tende a 0. Agora sim. Isso daqui vai ser igual que esse limite é o limite fundamental, que é 1, com menos aqui da frente dá menos 1. Aí beleza, eu tenho o limite calculado direitinho, tá bom? Um outro limite fundamental que a gente usa é esse daqui. 1 mais 1 sobre x elevado a x. E esse limite aí, nós vamos fazer o x tender a mais infinito, tá? Então, quando o x tende a mais infinito, nós vamos ver para onde vai isso daqui. Também nós não vamos demonstrar, nós só vamos dar uma ideia aqui, ó. Pega o x igual a 1, esse valor dá 2. Pega o x igual a 10, esse valor aqui dá 2, 5, 9, 3, 7. Uma coisa legal para você fazer é o seguinte, é você jogar isso aqui no Excel, por exemplo, tá? Você pega uma coluna x aqui, que você vai mudando aqui de 1 em 1 ou de 10 em 10, sei lá o que você quiser. E aqui você joga essa fórmula aqui lá. E aí você substitui o valor. E aí você só faz copiar e colar. Você pode fazer o x tender a 1 trilhão, por exemplo, tá? E aí você vai ver que cada vez mais os valores vão se aproximando. Os valores aqui quando você substitui na função, eles vão ficando cada vez mais próximos, ó. Eu fiz alguns valores aqui, ó, fiz até o 10.000, por exemplo. Observe que a diferença do 10.000 para o 1.000 aqui é pequena, né? Foi dar diferença aqui na quarta casa só, tá? Mas quando você faz esse cara aqui tender a infinito, esse daqui vai tender ao número e. Aquele númerozinho e lá do 2,71, tarará. É um número irracional, esse ezinho aqui, tá? É o e lá do logaritmo neperiano, tá? Então, esse limite aqui, tá? O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, isso daqui é e. É o e. Beleza? Eu posso reescrever isso daqui também de uma outra forma, tá? O e, ele pode ser calculado de outra forma, e a gente vai mostrar aqui agora. Que eu posso calcular o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h quando h tende a 0. Também dá e.
Então é isso que a gente quer mostrar agora. O H aqui está tendendo a 0, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, o H está tendendo a 0, eu posso me aproximar pela direita ou pela esquerda do H, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar x e vou dizer que x é igual a 1 sobre H, estou fazendo uma mudança de variável aqui. Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, aqui vai ficar 1 sobre... o H aqui vai ser 1 sobre x, aqui eu vou ter 1 sobre x e aqui vai virar x, né? E aí pelo limite aqui que eu tenho anteriormente, ó, aqui tá aqui, ó, 1 sobre x e x, tá? Então vai cair exatamente nisso daqui. Só que eu tenho que verificar o seguinte, ó, eu vou fazer o H tender pela direita e o H tender pela esquerda do zero, tá? Ele está se aproximando de zero aqui, ó. Então vou fazer H tender à direita, calcular o limite lateral à direita e calcular o limite lateral à esquerda. Então olha o que acontece. Fazendo isso, né, x igual a 1 sobre h, isso vai implicar que h é igual a 1 sobre x. Ok? Muito bem. Quando x, aí eu vou fazer agora o h tender a 0 pela direita, tá? Vou olhar assim. Quando o h tende a 0 pela direita, o x vai tender a mais infinito. Certo? X tende a mais infinito, porque eu estou fazendo h tender a 0 pela direita, aqui nesse caso. Então, o que eu vou calcular? Vou calcular aqui o limite, tá? Quando h tende a 0 pela direita, ok? O que vai ser isso? Isso daqui vai ser, eu quero calcular o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, né? E isso daqui vai ser igual. Aí vou fazer a mudança de variável para x, tá? Isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito, que eu estou fazendo essa mudança aqui, de que? Aí vai ficar 1 mais 1 sobre x, e 1 sobre h vai ser igual a x. 1 sobre h é x, pela mudança que eu fiz. Isso daqui é igual a x. E esse limite aqui, nós já vimos, né? Que esse limite aqui, ele é igual a e. Então, fiz o limite calculando pela esquerda, pela direita, tá? Se você fizer a conta, analogamente, o limite quando h tende a 0, h tende a 0 pela esquerda de 1 mais h elevado a 1 sobre h, fazendo a mesma mudança, isso daqui também é e, tá certo? Então observe que o limite lateral à direita é igual ao limite lateral à esquerda, que é e. Então não tem jeito, isso daqui vai implicar que o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h tende a 0, é igual a e, tá? E aí você tem duas formas de visualizar aí o e como limite, tá? É esse daqui, o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h quando h tende a 0, e o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso também aqui é e, tá? O detalhe é o seguinte, tá? O limite, quando o x tende a menos infinito, também é e, tá? O limite, foi isso que a gente usa nesse analogamente aqui, tá? O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito também, isso daqui é igual a e também, tá? Então fica ligado nisso. Nós temos, na verdade, 3 resultados aqui que podem ser utilizados para o e. Esses 3 aqui. Beleza? E aí, qual é o interessante disso, né? O interessante disso é que se você vê esses limites na sua frente, você pode usar. Ou, se você visualizar algo parecido com isso, você pode manipular para chegar no resultado, para calcular limites, tá? Que é o que a gente vai ver agora aqui
continhas que você pode fazer e calcular limites aí. Mostre que esse limite aí é igual a 1. Limite de e elevado a h menos 1 sobre h. E aí você fica, caramba, como é que resolve isso aí, né? Então vamos lá. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa parte aqui de cima, tá? E vou chamar de u. Então vou dizer que u é igual a e elevado a h menos 1. Beleza? Então, como é que vai ficar aí esse meu limite? Note que eu vou fazer o seguinte, ó. Quando h tende a zero aqui, ó, quando h tende a zero, isso vai implicar que o u vai tender a quanto? Ó, se h está tendendo a zero, eu vou ter e elevado a zero, dá 1, menos 1 vai dar 0, tá? Então, h tendendo a zero vai implicar que u também tende a zero. Beleza? E aí eu vou fazer a seguinte conta aqui. Olha só. Vou só fazer essa conta aqui, ó. Eu vou trocar e elevado a h menos 1 sobre h, tá? Uma outra coisa que eu tenho que verificar é o seguinte, ó. Isso daqui vai implicar no seguinte, ó. Que e elevado a h vai ser igual a u mais 1, tá? Aí eu passo o ln dos dois lados aqui. Eu vou ter ln de e elevado a h igual a ln aqui. Ln, tá difícil, hein? Ln de u mais 1, tá? Isso daqui, ó, propriedade do logaritmo. H vem para frente, h ln de e igual a ln de u mais 1, tá? Ln de e é 1, então isso aqui é o h. h é igual a ln de u mais 1. Vou usar esse fato aqui, só para substituir quem é o h, tá? Então, note que esse cara aqui vai ficar assim, ó. Ficou e elevado a h menos 1, eu chamei de u. Então, isso daqui vai ser u. E o h vai ser o quê? ln de u mais 1, tá? É a mesma coisa aqui. Fiz essa substituição. Só que eu posso olhar isso daqui da seguinte forma. Vou pegar e fazer a seguinte conta aqui, ó. Vou dividir por u aqui em cima e vou dividir por u aqui embaixo. Dividir por u em cima e embaixo. Dividindo por u em cima dá 1. Dividindo por u embaixo, eu vou colocar aqui 1 sobre u multiplicando, tá? Então ficou ln de u mais 1. Beleza? Só que o que acontece? Propriedade do logaritmo. Deixa eu colocar essa propriedade aqui. Quando você tem assim, ó, ln, por exemplo, de a elevado a b, isso daqui é b, né? Esse b ele vem multiplicando para frente aqui, b ln de a, tá? E o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse cara multiplicando aqui, então ele pode vir para a potência aqui. Então isso daqui é igual a 1 sobre ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u, tá? Olha o que está aparecendo aí, né? Essa coisa aqui agora, eu posso substituir agora esse limite. Então esse limite, que era limite quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h, eu vou reescrever agora em função de u. Vai ser o limite quando u tende a zero, né? Porque quando h tende a zero, u tende a zero aqui. E vou substituir, ó, esse negócio aqui virou isso aqui, tá? Então vai ser 1 sobre ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Ora, aqui embaixo, ó, é aquele limite lá que a gente calculou já. Lembra? Limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, né? Esse limite aqui vai para quanto? Esse limite aqui vai para e, né?
Tudo bem? esse limite de dentro aqui, tá? Só essa parte de dentro aqui. Beleza? Deixa eu apagar essa seta que ficou meio estranho. Espera lá. Deixa eu ver se eu consigo apagar só essa seta aqui. Estou dizendo o seguinte, ó, esse limite aqui de dentro, tá? Esse limite aqui, ó, quando o U tende a zero, esse cara aqui tende a I. Então, isso daqui está indo para 1 sobre ln de E. E ln de E é 1. Então, 1 dividido por 1, né, que é igual a 1. Então, nós temos aí mostrado que esse limite que nós estávamos estudando aqui, limite de E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, realmente vai para 1. Beleza? Então tá feita a continha aí, bonitinha. Bom, moçada, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. A gente se encontra aí na quarta-feira que vem, tá bom? Um abraço, resolvam lá, já dá para resolver bastante exercício das listas e a gente se encontra lá na quarta-feira.